Que a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Estamos juntos mais uma vez para o comentário da lição da Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos. Lição do dia 3 de março de 2019, lição número 9, que vai falar sobre conhecendo a armadura de Deus. Continuando então nosso estudo sobre batalha espiritual, que é o assunto da nossa revista deste primeiro trimestre de 2019. O textuário desta lição está em Efésios 6 e 13, que diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. A verdade prática nos diz: a metáfora do sistema militar usada por Paulo mostra que estamos em guerra no mundo espiritual. Estejamos, pois, cingidos com a armadura espiritual. Então vamos falar sobre o texto conhecido de Efésios capítulo 6, versos 13 a 20, que fala justamente sobre a armadura de Deus nesta batalha espiritual. Então nós estamos claramente em um campo de batalha espiritual. E lembramos aqui as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 3, quando Paulo disse: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Então nós devemos nos revestir da armadura de Deus para sermos aprovados pelo capitão da nossa salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Devemos sofrer, ou seja, suportar as aflições como bom soldado. E aqui está ligada a figura do soldado no sentido daquela época que usava a armadura nas batalhas, nas guerras e nas pelejas. O ponto 1 da lição fala sobre a guerra, e nós nos lembramos que a primeira vez que essa palavra guerra aparece na Bíblia está em Gênesis capítulo 14, verso 2. Depois disso, a palavra aparece em outras passagens como batalha, pelejas e palavras que são sinônimas. O comentarista fala também no subtópico 1 sobre a guerra ao longo dos séculos. Na verdade, a história da humanidade é uma história de guerras e uma história de conflitos. É evidente que nós, seres humanos, temos pleno conhecimento desta verdade, que a nossa história humana sobre a Terra, ela está repleta de guerras e de conflitos, porque desde os primórdios da humanidade até os dias de hoje, inúmeros acontecimentos dessa natureza têm marcado o mundo nas suas mais diversas regiões. Por todo o planeta, todas as regiões do planeta, volta e meia, no decorrer dos séculos, têm enfrentado guerras e enfrentado conflitos. Lembrando que as duas guerras mundiais, que estão bem mais próximos do nosso tempo, elas são destaque para os estudiosos que analisam e estudam este assunto. As duas guerras mundiais do começo do século, em 1914, e a outra guerra mundial em 1943, 44, não é? Sobre os antigos também, que o comentarista faz menção com relação a esse assunto da guerra relacionada aos antigos, eu queria deixar aqui dois exemplos. Primeiro, o exemplo dos sumérios. Este povo que ocupava o sul da Babilônia antes de 3000 antes de Cristo, veja que é um povo antigo,
Ele, já naquela época, ele dispunha de carros de guerras de 4 rodas, arcos, flechas e outros equipamentos. Estamos falando de um povo antes de 3000 antes de Cristo. Veja que ele já dispunha de um equipamento extremamente qualificado e poderoso para a guerra. Um outro povo também que eu gostaria de deixar de exemplo são os egípcios. Os egípcios, eles contavam com grandes exércitos, mas eles alugavam os chamados mercenários que os ajudavam em suas expedições militares. Além dos grandes exércitos formados pelos próprios egípcios, havia também a contratação, o aluguel de mercenários estrangeiros para ajudar nos seus conflitos militares nos quais ele estava envolvido. O soldado egípcio, ele contava com um equipamento de guerra sofisticado. Ele era composto, esse equipamento de guerra do soldado egípcio, com arcos, flechas. Essas flechas tinham pontas de pederneira, escudo de couro, lança, espada e algumas vezes até mesmo um machado de guerra. No sentido metafórico, que a nossa lição também faz alusão a isso, que é o que a presente lição está enfocando, o sentido metafórico da guerra, porque nós estamos falando de guerra espiritual e também a armadura no sentido espiritual, nós estamos então envolvidos numa luta espiritual contra as forças do mal. É o que Paulo explica em Efésios capítulo 6, verso 12. E diante deste quadro espiritual, o apóstolo então recomenda o revestimento com a armadura de Deus para enfrentar esses poderes, essas hostes, esses principados da maldade nos lugares celestiais. Sobre a metáfora bíblica, nós encontramos lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, que também é um texto paralelo a Efésios 6 e 12 a seguir. Paulo diz ali que as armas da nossa milícia, que milícia é essa? Essa milícia espiritual, essa guerra espiritual, essa luta em favor da fé, do Evangelho contra os poderes das trevas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Não são carnais porque são espirituais. Então a armadura de Deus que nós estamos estudando, conhecendo a armadura de Deus, é claramente no seu sentido espiritual, ou seja, Paulo toma o sentido literal, aplica no sentido espiritual, porque nós estamos envolvidos nessa milícia, nessa batalha. O combate, então, pela verdade, na causa do Evangelho de Jesus Cristo, é a nossa milícia. Em 1 Timóteo 6 e 12, o apóstolo também disse: milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. A milícia da fé, a batalha da fé contra todas as forças do mal. Aí então nós temos a armadura do soldado romano, que está no subtópico 1 do tópico 2 da nossa revista. E nós nos lembramos aqui que o apóstolo Paulo, ele estava muito familiarizado com as armaduras do seu tempo, pois ele viajava intensamente pelo Império Romano e, além disso, durante a sua prisão domiciliar em Roma, ele estava em constante contato com os soldados romanos. Claro que de uma forma mais intensa em Roma,
mas lembrando que também durante a sua prisão, ali mesmo em Cesareia, o contato também era grande. Então Paulo estava muito familiarizado com as armaduras do seu tempo. A armadura inteira do soldado romano naquela época era composta de escudo, espada, lança, capacete, cinturão, peitoral, protetores para as canelas, chamadas de grevas, luvas e dardos. Agora então, o apóstolo Paulo, trazendo essa comparação, e nós já entendendo um pouquinho e vendo um pouquinho sobre a armadura do soldado romano, nós vamos entrar na armadura de Deus. Efésios 6:11, o apóstolo disse: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. As astutas ciladas do diabo. E aí, na leitura bíblica em classe, nós temos Efésios 6, de 13 a 20. Lembrando que estamos lutando contra as forças espirituais do mal, conforme Efésios 6 e 10. Assim como um soldado se preparava, então, para a batalha, revestindo-se da sua armadura para defender-se e também para atacar os inimigos. O cristão aqui, ele é exortado a revestir-se da armadura de Deus para vencer o diabo, para vencer o adversário de nossas almas e vencer todas as forças do maligno, em nome da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e sermos também protegidos e guardados, preservando a nossa fé, a nossa posição espiritual, vencendo no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Essa gloriosa armadura espiritual que nos dá condições, claro, de enfrentar os poderes do inimigo. É a armadura de Deus, ou seja, ela vem de Deus, ela é toda no contexto espiritual formada por Deus, ou seja, tudo isso é o que Deus nos concede, é o que Deus nos dá. Não somos nós que criamos, não somos nós que fazemos, mas o nosso fortalecimento espiritual para lutar as batalhas espirituais, toda a nossa capacidade vem de Deus, tanto para defesa quanto para ataque. Vem de Deus, porque é a armadura de Deus. Então nós temos que tomar as armas espirituais que Deus deixou a nosso cuidado, deixou a nossa disposição pela fé, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, e viver a nossa vida cristã em todos os aspectos de cuidado. Quando fala de armadura, fala que nós devemos ter cuidado em todas as áreas da nossa vida espiritual, nos resguardar de forma completa para não ficarmos aí sujeitos ao ataque do inimigo e assim sermos vencidos. A couraça da justiça. Então ele vai começar agora a falar, a própria lição comenta aqui, nós vamos seguir o que a lição está apresentando, sobre a couraça da justiça. Couraça da justiça. Essa peça, no soldado, ela protegia os órgãos vitais do soldado. E Paulo chama de couraça da justiça, mostrando para nós que a justiça de Cristo, imputada ao crente, àquele que crê, lhe garante a vida eterna. Porque a couraça da justiça protegia o coração, protegia o pulmão, órgãos vitais. E Paulo então vai usar a couraça para dizer que nós devemos colocar a couraça da justiça, ou seja, a justiça de Cristo implantada em nossa vida garante a vida eterna, assim como a proteção ao coração garante a manutenção da vida. A couraça da justiça garante a vida eterna, ao mesmo tempo que desenvolve no crente uma busca incessante pelo que é justo e pelo que é direito. Nós sabemos que na Bíblia o coração, ele é figurativamente a sede das emoções, dos sentimentos, dos desejos,
da vontade. Então a couraça da justiça, ela traz também esse aspecto de que espiritualmente nós desejamos, nós anelamos, nós buscamos incessantemente o que é justo e o que é direito e o que é verdadeiro, de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, porque estamos com a couraça da justiça. O ponto 3 da lição vai falar sobre outras armas usadas como ilustração. E essas outras armas começam justamente com uma que não é uma arma, mas na nossa lição está colocado aqui os calçados, que servem justamente para proteger. Os pés devem ser calçados com a preparação ou na preparação do Evangelho da Paz. Isso indica para nós a necessidade de nos prepararmos para a pregação, o anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os pés são os membros do nosso corpo para locomoção. Portanto, onde quer que vamos, ou onde quer que estejamos, devemos estar preparados para anunciar o Evangelho. Esse é o sentido dos pés na armadura de Deus. Estarmos em todos os momentos prontos para, em qualquer lugar que irmos, em qualquer lugar que estivermos, a oportunidade apresentando-nos, estaremos ali preparados para anunciar o Evangelho. O apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 15. Ele disse assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Isso aqui é prontidão. E é justamente esse texto de Pedro paralelo aos calçados na preparação do Evangelho. Estarmos prontos, estarmos preparados para darmos o nosso testemunho, e aqui, é claro, o testemunho oral e o testemunho também de vida, de comportamento, de caráter, de postura, porque a Bíblia usa também a linguagem figurada de andar, né? Andai em Cristo ou andai nele, andar com Deus, significa dar testemunho de que você vive com Deus. E onde quer que você esteja, você então dá testemunho de Deus, de Cristo. E isso você está anunciando o Evangelho. Você está preparado para anunciar o Evangelho. Ou seja, através da vida do cristão verdadeiro, Cristo é glorificado. Ele não é envergonhado. O Evangelho ele não fica sendo motivo de vergonha e de escândalo na vida do verdadeiro servo de Deus, o Cristo, o Jesus do Evangelho. E o Evangelho de Jesus Cristo, ele é glorificado através da nossa vida, porque estamos preparados de forma moral, de forma espiritual, em todos os sentidos, para declarar o Evangelho às pessoas que estão ao nosso redor. No ponto 2, subtópico 2, ele vai falar sobre o escudo da fé. Está claro aqui a ideia de proteção. O escudo serve para proteger. E ele é o escudo da fé, porque a fé nos protege contra os ataques do tentador. Por isso que em Efésios 6, versículo 16, o apóstolo vai falar, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos, sem exceção. Todos eles são apagados pelo escudo protetor da fé. A fé aqui, nesse sentido, nesse contexto de Efésios 6 e 16, ela consiste na total confiança de coração em Cristo. Confiança total na pessoa de Cristo, que nos leva a uma entrega sem reservas a Deus e que governa a nossa vida. Pois o justo, diz a Bíblia, viverá da fé.
Então, o escudo da fé. E a palavra fé significa aqui confiança total, entrega total, absoluta a Cristo, a Deus, de maneira que se vive pela fé. E vivendo pela fé é protegido por ela. Porque o próprio apóstolo João, ele disse que a fé é a vitória que vence o mundo. A nossa fé vence o mundo. Lembramos também aquela confiança gloriosa dos homens e mulheres da fé de Hebreus capítulo 11. Venceram reinos, apagaram a força do fogo e tantas outras coisas pela fé. Confiança total em Deus. A marca dos santos é a fé em Deus que triunfa sobre todo mal e protege. Porque o inimigo, ele quer destruir a fé. Mas quem crê em Deus de coração, vive totalmente entregue ao Senhor, próximo dele, para ele e para a glória dele, e confia nele com todo o seu coração e com todas as suas forças, se portará como o grande patriarca Jó, com fé. Perdeu tudo que podia perder no sentido material, mas não perdeu nada de sua fé. Pelo contrário, foi ainda mais fortalecido na fé. Depois, a lição vai tratar sobre o capacete da salvação. E a espada do Espírito está no subtópico 3 do tópico 3 da lição, que é o capacete da salvação e a espada do Espírito. Os dois últimos equipamentos para a armadura, o capacete e a espada, deveriam ser tomados. Efésios 6, 17, Paulo disse: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomados tem que ser. Olha a expressão. Tomai. Tomados pela fé. Pois é assim que somos salvos. Capacete da salvação. Como que eu vou tomar o capacete da salvação? Tomar pela fé. Porque é pela fé que nós somos salvos. Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, tomar o capacete da salvação pela fé. E tomamos também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, também pela fé. Tomar pela fé. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos na Bíblia como a inerrante, bendita e revelada e eterna palavra de Deus. Quando você crê em Cristo para a salvação, o Espírito Santo, ao mesmo tempo, faz você também crer na Bíblia como a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. O registro sagrado é a palavra de Deus. Como Paulo disse, útil para ensinar, para corrigir, para instruir, para admoestar, para que o homem de Deus seja instruído em justiça para toda boa obra. A gloriosa palavra de Deus. Nós tomamos então o capacete da salvação e a espada do Espírito pela fé. A salvação, então, protege a nossa mente e a palavra de Deus nos faz sobrepujar os inimigos. Somos protegidos pelo capacete, a salvação nos protege, essa certeza maravilhosa que nos dá tranquilidade para caminhar no mundo, para caminhar contra as forças do mal, para caminhar contra o mundo, contra a carne, contra o pecado, contra o diabo e seus poderes, confiantes, convictos, certos da salvação da nossa alma e, através da palavra de Deus, vencemos os inimigos pela proclamação dessa palavra bendita, poderosa. Porque nós lembramos que Deus fez uma promessa, Ele disse através do profeta Isaías, que a palavra que sai da minha boca não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para aquilo que a enviei. Então, nós temos uma arma extraordinária. Falarmos a palavra, ela faz o efeito. Então, nós devemos anunciar a palavra como ela é. Não ficar inventando, não ficar usando a palavra para querer transmitir aquilo que nós queremos defender.
pegamos uma coisa que nós queremos usar e vamos para a Bíblia para nos apoiarmos nela. Não, isso não é anunciar a palavra. Anunciar a palavra é deixar a própria palavra falar por si própria. O desafio que nós temos quando vamos para a palavra é extrair dela o que ela está dizendo para nós e para podermos transmitir aos outros também. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela derruba as forças do mal, ela vence os poderes do inimigo e ela prospera para tudo o que o Senhor determinou. A outra lista, que é o subtópico 4, vai falar sobre oração e súplica. Era costume entre os antigos gregos e romanos, depois deles terem se revestido de suas armaduras, eles comiam juntos, uma refeição juntos, e depois, antes de saírem para a batalha, era comum eles fazerem uma súplica aos seus deuses pedindo sucesso na batalha, na investida militar. Então, Paulo, sabendo disso, ele conclui justamente com a oração e súplica. Por isso ele diz, no verso 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Agora, diferente deles que faziam suas preces a deuses, que não eram deuses de verdade, o cristão ora ao Deus verdadeiro. Mas não ora apenas no momento para conseguir vitória nas suas investidas, mas ora em todo o tempo. Então, oração para o cristão, oração e súplica é algo constante. Lembrando que Paulo disse em Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Então nós somos orientados a orar e suplicar ao Deus verdadeiro, pois sem Ele nenhuma vitória teríamos. E continuamos sempre em oração, porque a nossa batalha, ela é constante, ela não para. Da mesma forma que devemos estar em todo o tempo revestidos com a armadura de Deus, devemos estar em todo o tempo orando e suplicando a Deus para termos vitória. Concluindo então, a armadura de Deus e a vida de oração consistem nas marcas de nossa segurança espiritual na guerra contra as forças do mal. Que o Senhor continue nos ajudando, que o Senhor continue nos fortalecendo e que nós possamos continuar triunfando em Cristo, porque a vitória é nossa por nosso Senhor Jesus Cristo.